estamos de volta com o TV Mar News e a gente vai ver um VT preparado por Fernando Palmeira, lá do Ministério Público do Trabalho. Vamos acompanhar. E como sempre, o Ministério Público do Trabalho preocupado com o trabalhador, com a saúde do trabalhador, principalmente nesse momento de pandemia do coronavírus, o Covid-19. São os trabalhadores domésticos que passam pelo crivo da preocupação do Ministério Público do Trabalho, inclusive instituiu uma cartilha orientativa para os cuidados com esses trabalhadores. Também nós vamos aproveitar o ensejo para falar sobre aqueles que trabalham como entregadores, os motoboys que estão aí, e essa polêmica que o Ministério Público também tem acompanhado com relação a esses trabalhadores. Uma honra rever Rafael Gazaneu, meu velho colega, meu velho amigo, e ele nos falar sobre. Primeiramente, vamos ver o que é que traz a mensagem dessa cartilha, essas orientações. Bem, essa cartilha é uma cartilha nacional, é um movimento nacional, e essa preocupação em relação ao trabalho doméstico tem muito a ver com a informalidade muito alta nesse setor. Enquanto na economia em geral, a informalidade beira os 40%, no trabalho doméstico, Palmeira, ultrapassa 70%. Então, os trabalhadores domésticos, em regra, trabalham na informalidade. Isso significa o quê? Significa que, se ficarem doentes, simplesmente não tem como recorrer aos benefícios da Previdência Social. Ou seja, não podem usufruir do auxílio-doença, vão ter dificuldades na aposentação, na aposentadoria, porque esse tempo de serviço não está sendo contado oficialmente. Então, essa é a preocupação número 1 do Ministério Público do Trabalho, exatamente com o alto grau de informalidade no trabalho doméstico e a necessidade dessa formalização, porque em tempos de pandemia, obviamente, que eles ficam desprotegidos em função da doença e em função de não estarem inscritos na Previdência Oficial. Doutor Rafael, as estatísticas também mostram claramente que a maioria desses profissionais ainda pertence a um grupo social excluídos. Ou seja, veja a discriminação. São grupos mais vulneráveis da sociedade, né? Para você ter uma ideia, a grande maioria dos trabalhadores domésticos são mulheres e são trabalhadores negros, né? Então, são, socialmente falando, participantes desses grupos em que a vulnerabilidade é mais intensa, é mais visível. E isso é mais um aspecto que demonstra a necessidade de a gente ter esse olhar diferente, essa preocupação em relação ao trabalho doméstico. O Ministério Público do Trabalho publicou dia 23 de junho essa cartilha com medidas para reduzir os riscos de contágio por coronavírus. O que basicamente, didaticamente tem? Veja só, a preocupação número 1, especificamente com relação à epidemia, é que a gente sabe que, numa boa parte dos casos, pelo menos, há necessidade do trabalho doméstico, porque há um contingente muito grande que cuida de idosos, de pessoas doentes, né, com outras doenças, crianças, né? Então o pai precisa trabalhar, então muitas vezes não tem onde deixar a criança e são essas pessoas que cuidam das crianças, dos idosos e dos doentes. Então, ter um cuidado especial com a higienização de uma forma geral. Essa basicamente é a preocupação número 1 da cartilha, mas também recomendar que, dentro do possível, reduza as jornadas de trabalho dos trabalhadores domésticos, adapte essa nova realidade, tenha também um cuidado especial com relação ao horário dos picos do transporte coletivo, tentando o início e o final da jornada em horários que tenham menos movimento no transporte coletivo, né? Ônibus, trens, e dentro do possível, como eu disse, ter esse cuidado especial. Por quê? Porque esse trabalhador doméstico que retorna à sua comunidade, o local onde ele vive, ele vai interagir com as pessoas da sua família e com pessoas da sua comunidade. E há um risco, obviamente, grande de levar esse problema para as crianças, para as pessoas idosas, para as pessoas doentes. Então, também um aspecto, sob o ponto de vista do empregador, né? O cuidado com o empregado doméstico, mas também ressaltando que também o objetivo é cuidar também do empregador nessas circunstâncias, porque exatamente é esse movimento que faz com que o vírus se propague, né? O vírus se alastre, e a preocupação nesse momento eu acho que ainda é evitar as aglomerações, evitar
que as pessoas interajam intensamente, exatamente para evitar a circulação do vírus. Doutor Rezanel, mais uma vez, muito obrigado pela atenção a todos nós aqui da TV Mar e parabéns ao Ministério Público. Em momentos de pandemia, está atento aos acontecimentos, está sempre nessa trincheira em defesa dos sagrados direitos dos trabalhadores. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, vamos ficar atentos para garantir, né, a segurança da saúde desses trabalhadores, esses trabalhadores também que merecem todo o nosso respeito. E a gente vai agora ao vivo, mais uma vez, com o Viderlan Araújo, trazendo informações de lá, da nossa rodoviária, a rodoviária aqui de Maceió. Bom dia para você, Viderlan, mais uma vez. É isso mesmo, Porlane Santos, estamos de volta na programação da TV Mar, mais precisamente no programa TV Mar News, para trazer outras informações. Desta vez, como você bem colocou, nós estamos no terminal rodoviário João Paulo II, local que antes desse período de pandemia tinha sim um grande fluxo, principalmente nos períodos de feriadão, com Carnaval, Sexta-feira da Paixão, e que sofreu também durante o período de pandemia porque limitou os seus serviços. Mas naturalmente com essa flexibilidade diante do último decreto divulgado pelo governador Renan Filho e que também o decreto municipal do prefeito Rui Palmeira começa a voltar à normalidade, principalmente com a liberação do fluxo de veículos que aconteceu exatamente dos transportes intermunicipais. Nós vamos conversar a respeito desse assunto, está aqui do meu lado o gerente da Sinarte, o Selmo Oliveira, que trabalha aqui na administração e é responsável pela administração do terminal rodoviário. Como vai retornar essas atividades e como tem sido o tratamento, principalmente nas questões de higienização no combate ao coronavírus? Bom dia. Bom dia. Estamos trabalhando desde o início da suspensão das atividades, né? Mantendo a higienização da rodoviária dentro de um protocolo sanitário, estabelecendo medidas para a retomada do transporte, né? Ultimamente nós tivemos o retorno de algumas linhas do transporte interestadual. A movimentação ela tem ganhado sim um certo peso, né? Para quem não estava com nada, hoje nós estamos com aproximadamente 5% da movimentação de passageiros aqui na rodoviária. As medidas sanitárias estão sendo adotadas tanto pela administração da rodoviária quanto pelas empresas de transporte que visam, né, o atendimento mais seguro para a população nessa retomada. Selma, nós não podemos trabalhar só com um olhar negativo diante dessa parada, né? Ou pelo menos a diminuição dos serviços. Vocês mudaram muita coisa aqui no terminal rodoviário para dar mais conforto para os passageiros nesse retorno, nessa retomada a uma rotina, por exemplo, depois dessa pandemia? Correto. A suspensão das atividades nos fez pensar e repensar, bem como reprogramar as nossas ações para o futuro. Nós temos um desenvolvimento em andamento aqui na rodoviária, implantando novos serviços e com isso a gente também tem mudado a parte de comportamento, né? Principalmente essa que é a principal demanda para o momento, né? Que é a parte do comportamento. O distanciamento social nos trouxe, né, essa necessidade, né, de tomar medidas para o cuidado, né, e preservar, é claro, a saúde. Como é que anda o fluxo de passageiros nesse período de pandemia, Selma? A nossa movimentação média girava em torno de 3.500 passageiros embarcando na rodoviária. Atualmente nós não estamos alcançando os 200 passageiros. Ou seja, diminuiu bastante. Nós já estivemos menos em um ponto... de 10%, né? Menos de 10%. Nós estamos hoje com uma faixa de 5% do que a gente opera aqui na rodoviária. O transporte intermunicipal tem feito falta, né? Nós temos trabalhado junto ao Sindicato do Transporte, juntamente com a ARSAL, para poder desenvolver um protocolo adequado para a retomada das operações. Esperamos que lá pelo dia 20, quando ultrapassar essa fase laranja e iniciarmos a fase amarela, né, nós consigamos trazer de volta a operação do transporte intermunicipal. A população tem clamado pelo serviço, nós estamos também na expectativa, né, para poder reiniciar as operações no transporte intermunicipal. Nas questões de higienização, quais são os itens essenciais para ter acesso às dependências do terminal rodoviário João Paulo II? Nós temos um protocolo amplo que vai desde a higienização dos calçados, que acontece com o tapete sanitizador na entrada da rodoviária. Nós temos a aferição da temperatura também, que é item obrigatório. Além disso, disponibilização de álcool em gel em todos os pontos da rodoviária, pontos de maior acessibilidade, né? A higienização e a sanitização acontece frequentemente para que mantenha a rodoviária o mais limpa possível para atender adequadamente a população que busca o serviço. Em termos de avanço, Selma, o que é que os passageiros eles vão notar de novidades quando for liberado exatamente o fluxo normal de passageiros, como você citou, né, que tinha em média 3.500 passageiros diariamente aqui no terminal rodoviário? As medidas de saúde serão preservadas e seguirão até mesmo, acredito eu, que até 2021.
serão necessárias para poder manter a qualidade de atendimento e segurança na rodoviária. Essa vai ser uma das principais medidas que a população vai notar logo de imediato. Outro comportamento que a gente precisa reestabelecer aqui na rodoviária é a parte de atendimento das empresas transportadoras, do transporte complementar, as empresas interestaduais, também vão adotar medidas que vai sim interferir na rotina do passageiro. Além disso, a empresa Sinart vem trabalhando para poder implementar novos serviços aqui na rodoviária, para poder tornar o terminal rodoviário mais atrativo, mais seguro, com mais eficiência no atendimento dos passageiros. Tem previsão exatamente de fazer melhorias na parte externa também do terminal rodoviário? O que é que vocês pretendem, por exemplo, em termos até de aspectos de sinalização, de pintura, para melhorar a imagem do terminal rodoviário João Paulo II também após esse período? Nós iniciamos no ano passado, em 2019, algumas medidas, algumas modificações na rodoviária. Estávamos evoluindo até 2020 agora. E tínhamos muitos outros projetos para melhoria tanto da parte da estrutura da rodoviária em si, a parte de iluminação elétrica, a parte de sinalização na área externa, a parte de iluminação da área externa que demanda muito em razão da segurança, a instalação de novas câmeras. Hoje nós temos um conjunto de 16 câmeras na parte interna, só que a ideia da administração da rodoviária é ampliar esse número, oferecendo mais segurança para aqueles que transitam na rodoviária. A última colocação, Selmo, é a respeito de número de linhas funcionando neste exato momento em contexto para o nosso telespectador. São quantas linhas hoje operando normalmente aqui, ou pelo menos em um trabalho reduzido no terminal rodoviário? Eu vou falar em termos de redução. Na verdade, nós temos 10 empresas operando, oferecendo viagem de forma excepcional. O número de viagens tem oscilado um pouco em razão justamente da disponibilidade e demanda, é claro, mas boa parte continua atendendo as linhas de São Paulo, que são bem procuradas, Minas Gerais, Natal também, que está à disposição, e Recife e Aracaju, que são as linhas que estão à disposição. Teve queda no valor dessas passagens nesse período de pandemia? Algumas empresas baixaram o preço diante dessa diminuição do fluxo? Temos observado algumas empresas praticando promoções para poder estimular justamente o passageiro para buscar ou até mesmo ter à disposição dele uma viagem mais segura, também com preço mais adequado. Muito obrigado, então, Selmo Oliveira, ele que é gerente da Sinart, administrador aqui do terminal rodoviário João Paulo II, trazendo informações, Porlando. Dá para perceber, desde que chegamos aqui no terminal rodoviário, algumas mudanças em caráter relevante, posicionamento de lanchonetes, aplicação também de serviços para a comunidade e para os passageiros também, já existe exatamente ali no fundo um projeto sendo executado para o deslocamento da casa lotérica para proporcionar exatamente um fluxo maior de pessoas dentro de uma comodidade, saindo exatamente da entrada principal do terminal rodoviário. Tem juizado especial aqui também dentro do terminal rodoviário, ou seja, local que agrega também muitas questões relacionadas ao interesse da sociedade e que aumenta o fluxo de pessoas no local. Com esse retorno gradativo às atividades, isso também vai facilitar exatamente nessa possibilidade de conforto para os passageiros e para as pessoas que frequentam esse local. Muitas mudanças relevantes acontecendo aqui e é claro que com o processo de flexibilização do decreto nas próximas medidas, naturalmente os passageiros eles ganharão mais em conforto e com os cuidados que estão sendo oferecidos aqui nesse que é um dos principais espaços de deslocamento, onde deixa exatamente o ponto de destino e também ponto de saída e de chegada de passageiros aos seus locais de destino no centro praticamente aqui de Maceió, numa parte central que fica aqui localizado no Feitosa. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Vou me despedindo de você nesta edição do TV Mar News, mas amanhã prometo, se Deus quiser, estar de volta, trazendo muito mais informações direto das ruas da capital alagoana. E eu deixo para você esse finalzinho do TV Mar News, desejando uma ótima sorte, um grande abraço e até amanhã, Porlando. Tá ok, Viderlan, muito obrigada pela tua participação. Você volta para a nossa programação às 11h30 no canal Esporte, tá bom? E a gente vai agora passando informações para vocês, vendo aí essa organização do terminal rodoviário aqui da nossa cidade para o retorno de suas atividades. A gente segue falando sobre o empresariado. A TV Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas para valorizar o comércio local e ajudar as empresas alagoanas a atravessarem esse momento tão difícil na pandemia. A plataforma foi construída para que você possa divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando mesmo que de portas fechadas durante essa quarentena. Então, se você está precisando de um serviço, quer vender ou comprar alguma coisa, é só acessar www.tvgazetal.com.br/PDAqui
pede aqui Alagoas. E agora a gente vai dar uma atualizada no boletim, como a gente sempre faz diariamente aqui no TV Mar News. Vamos ver então na tua telinha aí, acompanhando a imagem da atualização. Vamos de boletim, logo depois a gente encerra com o Portal Gazeta Web, pode ser? Vamos lá então, olha só, atualizado com a data de hoje, 40.569 casos confirmados aqui em Alagoas. E aí a gente tem 32.468 pessoas recuperadas, 1.969 casos suspeitos e temos 1.172 óbitos confirmados aqui no nosso estado. Passando para a próxima imagem, a gente confere também como é que está a ocupação dos leitos aqui em Alagoas. 80% de ocupação dos leitos para UTI, 39% de ocupação dos leitos para quadro clínico e 41% de ocupação dos leitos das UPAs. Na próxima imagem, a gente acompanha também aí como é que está a situação para o país. 1.623.284 casos confirmados e 65.487 vidas que foram perdidas por conta da Covid-19. Segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins, o Brasil tem 12% de mortes e 14% de casos no planeta. Em 24 horas, foram 620 registros de mortes incluídos e 29.229 casos. O Brasil ultrapassou a marca de 900 mil recuperados. E a gente vai agora passando para vocês a atualização também da manhã de hoje, conferindo o portal Gazeta Web. Acesse aí www.gazetaweb.com e a gente confere quais são os principais destaques de hoje. Mais vulneráveis, isolamento eleva subnotificação de violência doméstica aqui em Alagoas, e a gente faz uma ressalva sobre isso, né, gente? É necessário a gente estar atento em relação a esse problema. Pedestre morre após ser atingido por veículo e atropelado por outro na AL-110. A vítima seguia no acostamento quando foi arremessada para o centro da pista. Em caminhões, fiscais apreendem 5.200 aves sem certificação sanitária aqui em Alagoas. Atenção, candidatos, MEC abre período de inscrição para o SISU do segundo semestre de 2020. A FEMAC dá andamento às ações de auxílio aos profissionais de cultura. E a gente tem também aqui Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió recebe 6 novos ônibus. Esses e outros destaques é só você acessar então www.gazetaweb.com e você vai ficando muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado, no país, no mundo inteiro, além, é claro, de também poder acompanhar ao vivo toda a programação da TV Mar, tá bom? A gente vai então se despedindo do programa agora, a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Agora você fica ao vivo com o programa Bem Assim, no comando de Mara Almeida. Um beijo bem grande e até amanhã. Pelo